Denúncia real dessa avó. Engravidei do meu patrão. O segredo que a esposa dele descobriu. Meu celular vibrava incessantemente na mesa de trabalho. As notificações das redes sociais pipocavam como fogos de artifício. Engravidei do meu patrão. A manchete estonteante quase me fez desmaiar. Era uma história que eu nunca sonharia estar tão próxima, mas era a minha realidade. Clara, uma jovem que sempre soube que precisava manter distância de certas coisas. Miguel, meu patrão, um homem casado, admirado e respeitado na cidade, após uma noite de verão, tornara-se também o pai do meu filho. O aperto no peito que sentia era tão intenso que às vezes mal conseguia respirar. A cada nova notificação, a angústia crescia e com ela a sensação de estar vivendo. Um pesadelo acordada. A cidade, antes tranquila, agora parecia um palco para mais drama peculiar e sombrio. As vozes sussurrando nas esquinas aumentavam de volume. Laura, a esposa de Miguel, era uma mulher forte, com uma inteligência perspicaz. Recentemente percebi seu olhar penetrante, uma sensação de que ela sabia que algo estava errado, que minhas alegrias poderiam se transformar em lágrimas. As investigações de Laura não eram sutis. Suas reuniões com as amigas, as conversas pesadas entre olhares rápidos e reprovações quase audíveis. Eu era uma marionete em uma peça trágica que estava prestes a desmoronar. A tensão crescia enquanto as semanas passavam. Eu me via perdida entre a culpa e um impulso silencioso de felicidade que nem eu mesma conseguia entender. O carinho de Miguel. Os momentos clandestinos que pareciam tão inebriantes contrastavam com a realidade sombria que nos cercava. Mas a verdade estava prestes a estourar. Laura começou a vasculhar meu passado, enquanto eu lutava contra a realidade de um futuro desconhecido, um filho sem o seu pai ao lado e um segredo que poderia desmantelar o mundo ao nosso redor. Certa tarde, uma mensagem anônima chegou até mim, um segredo enterrado do passado de Miguel. Algo que, se revelado, poderia arrastar todos nós para um abismo turbulento. O tal segredo poderia dar a Laura a arma que ela precisava, não só para me atacar, mas para explodir a fachada perfeita que Miguel mantinha na comunidade. Perguntei a mim mesma: poderia uma revelação trágica destruir não só o casamento deles, mas também a chance de uma vida tranquila para meu filho? A cada dia que passava, a incerteza aumentava. E enquanto Laura se aproximava da verdade, meu coração se debatia entre o desejo de privacidade e a necessidade de ser livre. Um nó se formava na minha garganta a cada vez que eu pensava na possibilidade de termos que enfrentar isso. Um espaço em que a verdade se tornava um peso esmagador. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários,
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A cada dia que passava, a incerteza aumentava. A ideia de Núbia, minha amiga mais próxima, se reunir com Laura para um café, me fazia tremer. O coração batia acelerado. E se elas falassem sobre mim? A angústia no peito era insuportável. O telefone, no entanto, vibrava mais uma vez. Era notícia de outra repercussão sobre a gravidez. A cidade toda comentava. E quanto mais eu tentava me esconder, mais exposta eu me sentia. Um dia, enquanto pensava em tudo isso, recebi uma mensagem de Núbia. O tom dela estava diferente. Penso. Precisamos conversar. É urgente. O aviso me fez ficar em alerta. Quase sem respirar, respondi rápido, pedindo para nos encontrarmos. Meu coração aprossado parecia querer sair pela boca. No café do bairro, Núbia chegou com uma expressão séria, como se carregasse um fardo nos ombros. Clara, você precisa saber de algo crucial sobre Miguel. Meu mundo parou naquele instante. Ela hesitou, como se pesasse suas palavras. As xícaras na mesa pareciam se transformar em pedras, pesadas e perigosas. Laura, ela descobriu tudo. Aquelas palavras ecoaram em mim como um trovão. O que eu temia mais que tudo estava acontecendo. A esposa dele tinha não só chegado perto da verdade, como estava prestes a despejar toda a sua raiva sobre mim. Ela está armando algo, Clara. Teve algumas conversas estranhas com o pessoal da empresa e já a vi falando com uma mulher que parece ter informações sobre você. Senti um fio na espinha. O que você quer dizer com informações? Núbia respirou fundo e, ao mesmo tempo, hesitou, como se enfrentasse uma batalha interna. Ela descobriu sobre a gravidez e está te acusando de ser a amante dele. E o pior, ela não vai apenas deixar isso passar. Ouvi que ela está pensando em sair da sombra dele e revelar tudo. Isso pode acabar com sua vida, Clara. O mundo em volta começou a girar. Minha mente era um turbilhão. O que eu faria agora? Lembrei dos momentos felizes que tivera com Miguel, da forma como me fez sentir viva. Mas a culpa aflorava em mim, empurrando os sentimentos para longe. E agora? A voz lhe saiu bem baixa, quase em sussurro. Núbia olhou em volta, como se pudesse sentir os olhares dos outros atirados sobre nós. Você precisa agir rápido. Laura, ela não é só uma mulher ignorante. Tem amigos influentes e, se ela tocar os sinos da verdade, pode muito bem destruir a sua imagem e a do Miguel. Minha cabeça girava, cada palavra dela penetrando fundo. Eu estou com você, mas precisamos descobrir como pará-la antes que seja tarde demais. Nesse momento, o café estava tão cheio e barulhento, mas tudo o que eu ouvi foi o silêncio na minha mente. Quando olhei para a porta, vi Miguel entrar. O olhar dele buscava o meu, mas eu não consegui corresponder. Um nó se formou na minha garganta. Como eu poderia encarar aquele homem depois do que ia acontecer? Ele se aproximou e seu olhar expressava preocupação. Perguntou o que estava acontecendo. E a última coisa que queria era pô-lo no centro dessa tempestade. Mas em um instante, senti meu celular vibrar de novo. Uma mensagem veio rápida. Encontre-me na antiga fábrica.
Há algo que você não sabe sobre Miguel. Uma verdade que pode mudar tudo. Um frio percorreu meu corpo. O que seria? O que mais eu não sabia sobre ele? Olhei para Núbia e o terror. Em seu olhar refletia o que eu sentia. Tudo poderia desmoronar. E agora, a certeza do que estava prestes a ocorrer se tornava mais intensa. Uma nova reviravolta ameaçava não apenas o meu mundo, mas a base de tudo o que conhecíamos. E a verdade? Ela poderia ser mais devastadora do que eu poderia imaginar. A mensagem no meu celular piscava incessantemente. A frase "Encontre-me na antiga fábrica" martelava na minha mente. O café parecia distante. O barulho das vozes se tornava um eco distante. Tudo em volta se desvanecia. O coração batia aceleradamente. Eu queria gritar, correr, mas algo me prendia à cadeira. Miguel estava ali, entre as mesas, seus olhos buscavam os meus, mas eu não conseguia olhar para ele. Uma tempestade se aproximava. E eu sabia que o tempo estava se esgotando. A urgência da mensagem me puxava, e duramente respirei fundo. Um nó se formou na minha garganta. O que estava prestes a acontecer na fábrica? O que mais eu não sabia sobre Miguel? Clara, a voz de Núbia me tirou do transe. Ela olhava em volta assustada. Você precisa decidir rápido. Seu sussurro era como um alerta. O pânico na sua expressão aumentava minha agonia. Eu preciso ir. Disse e, sem esperar pela resposta, me levantei. Caminhei em direção à saída. Meu pé hesitante e pesado como chumbo. A porta do café se fechou atrás de mim, e o ar fresco me recepcionou. Mas não aliviou a pressão no meu peito. Uma parte de mim queria correr para longe, mas a outra parte me puxava em uma direção. A fábrica. Enquanto dirigia, minha mente se enchia com perguntas. Por que alguém me chamaria para uma fábrica abandonada? E quem seria essa pessoa? Senti a adrenalina correr nas veias. O medo se misturava com uma curiosidade doentia. Ao chegar, o lugar estava silencioso. Uma sombra da movimentação que um dia teve. As luzes estavam apagadas. A entrada era obscura. Teria coragem de entrar? Adentrei os portões enferrujados. O cheiro de mofo e abandono invadiu minhas narinas. A luz da lua filtrava através das janelas quebradas, criando sombras dançantes no chão. Uma sensação de estar sendo observada me atacou. O desespero crescia. A cada passo, sentia as paredes perto de mim, quase como se quisessem me engolir. Então, no fundo da sala, uma figura apareceu. Era uma mulher que eu não reconhecia, mas o modo como olhava para mim, com uma mistura de compaixão e raiva, me fez gelar. Clara! Ela gritou, aproximando-se. Você precisa saber a verdade sobre Miguel. Suas palavras cortaram o ar como uma faca. Quem é você? O que sabe dele? Minha voz saiu trêmula, mas determinada. Sou Beatriz e a verdade pode ser mais devastadora do que você imagina. O olhar pesado dela pesava em mim. Cada palavra custava uma eternidade para sair. Miguel não é quem você pensa que ele é. Ele tem segredos,
segredos que podem te arruinar. Meu coração pareceu parar. Que segredos! A agonia na minha voz transbordava. Ele tem uma vida dupla. E não só isso. Laura sabia de tudo e se manteve calada para proteger a imagem da família. Até agora. Cada palavra soava como a batida de um tambor assustador. O mundo à minha volta girava. A revelação a seguir me derrubou como um golpe no estômago. Se ele realmente engana Laura e me enganou, então isso significa que tudo que foi vivido não passa de mentira? E tem mais, Beatriz insistiu. Ela está planejando algo terrível. E acredite, você é o alvo. Eu não sei até onde ela pode chegar, mas se você não agir agora, Clara, pode ser tarde demais. Um quadro se formou na minha mente. A pressão crescendo. Miguel, a fachada perfeita. A história de amor. Tudo desmoronando como um castelo de cartas. O que eu deveria fazer? O que realmente havia acontecido entre nós? Meu mundo girava. E a cada novo movimento, o chão se moldava sob meus pés. Quando ia abrir a boca para perguntar mais, um barulho interrompeu. O som de vozes se aproximava, pesadas e ameaçadoras. O pânico aumentou dentro de mim. Beatriz se aproximou, pondo a mão no meu braço. Você precisa escolher: ficar e enfrentar ou fugir antes que eles cheguem. Eu estava à beira de um colapso. Qual escolha eu tinha? Com as vozes se aproximando, o pavor tomou conta. Olhei para Beatriz e ela parecia tão determinada, mas eu não tinha certeza de nada. O que realmente estava prestes a descobrir? O que reverberaria em minha vida depois daquele encontro? E enquanto o som se intensificava, percebi que o futuro que eu pensava ter estava a ponto de se tornar um pesadelo irreversível. Meu coração disparava, as vozes se aproximavam e a figura de Beatriz estava ali, entre o medo e a urgência. Você precisa escolher: ficar e enfrentar ou fugir antes que eles cheguem. As palavras dela me atingiram como um soco no estômago. No instante em que eu estava prestes a decidir, uma luz brilhante atravessou a escuridão da fábrica. A entrada iluminou-se, revelando Miguel. Suas feições estavam contorcidas de preocupação, mas ao mesmo tempo, numerosas sombras estavam atrás dele. O pânico tomou conta de mim. Não eram apenas algumas pessoas. Ele tinha trazido um grupo. O que ele estaria fazendo aqui? Eu não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Os olhos de Beatriz se arregalaram e ela puxou meu braço. Saia! Agora! Mas antes que pudéssemos correr, Miguel já estava entre nós, bloqueando a saída, sua presença impositiva. Clara, o que você está fazendo aqui? Sua voz era baixa, mas não escondia a intensidade. O olhar dele buscava algo em mim. Talvez uma resposta, talvez uma explicação. Os outros atrás dele estavam se emaranhando. Suas expressões eram de expectativa e, de alguma forma, desconfiança. Quem são essas pessoas, Miguel? Eu tentei manter a voz firme, mas tremi internamente. A situação estava se tornando muito mais do que eu poderia suportar. Clara, eu preciso que você confie em mim. Ele estendeu a mão, mas hesitei. Beatriz, ainda ao meu lado, não se moveu. Não havia como confiar em ninguém agora. Você trouxe pessoas para me intimidar? Minha voz soou alta, mas o medo era palpável. Nunca isso é.
E nesse momento, uma mulher se adiantou do grupo de Miguel. Eu a reconheci. Laura. Seu olhar tinha uma expressão de frieza que fusiforme me fez gelar. Como ela estava aqui? E por que parecia tão tranquila? Surpresa, não é, Clara? A voz dela soou como veneno. Eu supus que você viria. Afinal, você parece tão apaixonada por todos os segredos. As palavras dela cortaram o ar e uma onda de pânico me invadiu. O que ela sabia? Laura, não é o que você está pensando? Miguel tentou intervir, mas a esposa o ignorava. Você não entende, Clara. Eu conheço meu marido e passei o tempo que passei analisando tudo, até o seu nome. O desprezo em suas palavras me atirou para trás. E você não é a única a ter um segredo. Nesse momento, algo dentro de mim quebrou. Que segredo? Perguntei, minha voz agora cheia de raiva. Ela olhou para Miguel, que parecia preso em sua própria avalanche de confusão. Ele não é o homem que você pensa que é. Clara, você acha que ele é apenas um maridão perfeito? Pense de novo. A frase dela estalou no ar como um chicote. Miguel, o que ela quer dizer? O medo que espremia meu coração se misturou com uma indignação que crescia. Quando a tensão subiu ao nível máximo, Laura tomou a iniciativa. Eu nunca contei para você, mas Miguel e eu temos um filho. Eu fiquei paralisada. O quê? Um filho? A revelação me atingiu como uma pedrada. Miguel encarou Laura com um olhar que misturava confusão e raiva. Você não tinha que fazer isso. A tensão no ambiente era palpável. As sombras dos homens atrás de Miguel pareciam se mover, ansiosas. E esse filho, continuou Laura, não é qualquer um. Ele é especial e existe um lado dele que Miguel não te revelou. Você precisa saber que ele não pode se afastar da família por causa de você. Cada palavra dela era uma facada. Todo o chão sob meus pés desmoronou. Miguel e eu tínhamos sido jogados em uma teia que eu nunca imaginei. O que mais estava escondido e o que isso significava para o futuro do meu filho? A revelação dela explodiu em minha mente como fogos de artifício escuros e sinistros. A realidade que eu pensava conhecer havia virado um caos absoluto. Olhei para Miguel, buscando alguma explicação, mas seu olhar estava perdido, e com isso percebi que o que começava, como um amor escondido, agora se tornava um labirinto sem saída. Clara, eu posso explicar tudo, Miguel disse, mas sua voz era apenas uma sombra do que eu precisava ouvir. A única coisa clara naquele momento era que todos estávamos em um jogo cruel. Um jogo que eu não sabia se teria condições de vencer. As vozes apressadas de Laura e Miguel se misturaram em uma discussão fervorosa, mas não consegui ouvir nada. Tudo ao meu redor tornou-se um borrão. O que eu iria fazer agora? O que essa ligação deles significava para mim? Para o nosso filho? Os segredos estavam sendo desencadeados. Mas o pior ainda poderia vir, e a percepção da tragédia à frente me fez vacilar. Uma decisão aterradora se aproximava, e eu estava bem no meio da tempestade. O clima na fábrica era de pura tensão. Com as palavras de Laura ecoando na minha mente, o ar parecia denso, quase pesando sobre mim. Miguel estava paralisado, o olhar alternando entre Laura e eu,
como se estivesse em um pesadelo do qual não conseguia acordar. O grupo atrás dele, formado por conhecidos e amigos, sentia-se cada vez mais ameaçador, e eu só conseguia pensar em como toda a minha vida tinha virado de cabeça para baixo. Laura, por favor, não faça isso, implorou Miguel, mas sua voz soava vazia. O tom de desespero dele não me confortava. Na verdade, me deixava mais assustada. Desculpa, mas você tornou isso impossível, Miguel. É hora de mostrar a verdade, Laura respondeu, com uma frieza que me deixou ainda mais apavorada. Eu queria gritar, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Então, um rugido de motor cortou o silêncio. O som era alto e ameaçador, e todos se viraram em direção à entrada. A porta da fábrica se abriu com um estardalhaço e uma caminhonete preta entrou, as luzes ofuscando tudo à frente. O pânico tomou conta do meu coração. Quem estava chegando agora? A porta se abriu e um homem alto e robusto saiu do veículo. Ele usava um terno escuro e tinha uma expressão dura como pedra. Sua presença era intimidante. Ele olhou para Miguel e Laura e em seguida lançou seu olhar gélido sobre mim. Clara, ele disse com uma voz grave que ressoou no ar parado. Precisamos conversar. Miguel parecia perplexo. O que você está fazendo aqui, Rafael? Ele perguntou. Um misto de raiva e medo em sua voz. As expressões de Laura logo mudaram para uma mistura de surpresa e evidente preocupação. O peso da situação estava se intensificando. Você esqueceu de mencionar que tinha uma amante, Miguel. Ou melhor, talvez você tenha esquecido da promessa que fez para sua verdadeira família. Rafael disparou, e cada palavra era como um soco no estômago. A revelação me atingiu como um tsunami, e eu fiquei tensa, paralisada. O que ele queria dizer com isso? Promessa? Que promessa? Eu murmurei, sem acreditar que essa nova reviravolta estava se desenrolando bem na minha frente. Rafael deu um passo à frente, seus olhos fixos em mim. Enquanto as discussões entre Miguel e Laura se acaloravam atrás dele, você não sabe, Clara. Ele começou, ignorando a briga ao fundo. Miguel tem um filho, sim, mas não só isso. Ele também tem outra família. E essa desgraça que está acontecendo aqui é só o começo. Laura não é a única que ama seu filho, apenas não sabia a verdade. O menino é especial, e se algo acontecer com Miguel, ela perderá mais do que seu casamento. Você também se envolverá. Meu sangue gelou. Outro filho? Como assim? Eu quase gritei, todos os olhares se voltando para mim. A revelação era como uma bomba, e a confusão reinava. É isso mesmo, Rafael prosseguiu, sua voz firme. Miguel tem obrigações que ele nunca deveria ter abandonado. Uma vida pela qual ele deveria cuidar. E de um jeito ou de outro, você está no meio de tudo isso. Sentimentos de incredulidade e fúria começaram a se misturar dentro de mim. O que mais eu não sabia? E se essa verdade fosse mais devastadora do que o que já havia acontecido? Isso não faz sentido. Miguel, por que você não me contou? O que mais você esconde de mim? As palavras saíram da minha boca a plenos pulmões, uma onda de desespero me envolvendo. Laura, com seu olhar cortante, interveio. Qualquer um pode fazer promessas vazias, Clara.
A verdade pode ser dolorosa. Miguel nunca teve coragem de enfrentar suas consequências. A intensidade na sala aumentou. Mas o que Rafael havia dito ainda reverberava na minha mente. Mas antes que eu pudesse entender tudo direito, ou antes que alguém pudesse responder, um grito ensurdecedor rompeu o silêncio, vindo de fora da fábrica. Não era um grito qualquer, era agudo e cortante, como se alguém estivesse em perigo. O pânico irrompeu instantaneamente entre todos nós, e o olhar de Rafael se transformou em preocupação real. É um chamado. Alguém está em apuros, ele gritou. E em um instante, tudo mudou de novo. As desavenças que nos cercavam foram substituídas por uma nova prioridade. Os olhares se cruzaram e o que antes era sobre traição e segredos, agora parecia insignificante diante do horror que se aproximava. E eu sabia que enquanto tentávamos lidar com essas verdades, mais um perigo espreitava. Uma nova reviravolta estava prestes a desmoronar sobre nossas cabeças. Um dilema que poderia destruir qualquer chance de fuga. Precisamos investigar, disse Miguel, agora em um tom urgente. E com isso, o que pensávamos ser o maior conflito das nossas vidas se tornava apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro terror estava prestes a ser revelado, e eu não sabia se estava pronta para enfrentar isso. A tempestade apenas começava. As vozes continuavam a gritar, mas a adrenalina que corria em mim parecia fazer com que tudo ficasse em câmera lenta. A entrada da fábrica estava cheia de tensão, e eu mal conseguia processar tudo o que acabara de ouvir. Uma promessa? Outra família? E o grito cortante que ecoou pela fábrica não sumia da minha mente. Era um chamado de desespero. De repente, uma sombra se projetou na porta iluminada. Era um menino pequeno, de não mais que 10 anos, com olhares de pânico nos olhos. Ele correu em direção ao grupo, seus cabelos desgrenhados balançando atrás dele. Mamãe! Mamãe! Ele gritou e todos nós congelamos. O mundo ao nosso redor desmoronou em um instante. Laura desabou em lágrimas, instantaneamente ao ver o garoto. Ela correu para ele, envolvendo-o em um abraço apertado. Meu Deus, João! Sua voz se quebrou enquanto ela acariciava o rosto do filho. A sala de reuniões se transformou em um palco de amor e desespero, mas o choque me paralisou. Miguel olhava para o menino com uma mistura de alívio e horror. João, o que você está fazendo aqui? Sua pergunta saiu arrastada, como se quisesse arrancar um entendimento. Mas Joana, pelo menos era assim que Laura chamava a criança, olhava para os adultos, confuso. Eu ouvi vozes. Ouvi você gritar, papai. E a mamãe não estava em casa. Ele olhou para mim também. E entendi naquele instante que cada um ali carregava um peso descomunal. O garoto tinha testemunhado a briga. Mas o que ele não sabia sobre o mundo adulto que girava tão torto ao seu redor? Nosso drama pessoal se esfacelava diante da força inocente daquela criança. Mas entre esse momento de ternura, uma sombra passou sobre mim. Um pensamento aterrador. E se Miguel não era o único a ter um filho, o que mais ele poderia esconder? As conexões estavam se tornando cada vez mais confusas. Vem, João, vamos sair daqui, Laura disse, com um tom de proteção.
Mas Miguel já tinha avançado, como se estivesse em um transe. Espere! João, você precisa entender. Miguel começou a falar. Menino parecia mais atordoado do que curioso. E então, de repente, tudo começou a colidir. Rafael, ainda ali, olhou para Miguel com um sorriso sinistro. Você pode ter um filho, Miguel, mas esse não é o único. Sua voz ecoou com um poder que eu não conseguia ignorar. Algo dentro de mim, uma voz que eu não reconhecia, começou a gritar. Do que você está falando? Minha voz saiu como um sussurro, mas Rafael não hesitou. Ele não podia estar dizendo o que eu estava pensando. Vê esse menino, Miguel? Ele não é só seu. Ele é o filho de Laura. Mas, na verdade, você e Laura foram um dia envolvidos em algo muito maior. João não é o único. Laura teve outro filho. E ele está com a mulher que você abandonou. O choque é indescritível. Não só um, mas 2 filhos? Miguel encarou Laura, confuso e furioso. Você está mentindo! Sua voz agora era um rosnado. É a verdade. Sempre foi. Rafael respondeu. E a verdade virá à tona. Você não pode esconder por muito mais tempo. O pânico se alastrou por mim. Ver Miguel, esse homem que eu achava ser só meu, tão conectado ao outro lado, tudo girando em torno da dúvida. Eu não sabia mais quem era ele. Mais importante, quem era eu nessa história? Laura agora estava empacotada entre a raiva e o amor. Ele não pode... Agressão, parecendo mais um aviso do que uma súplica. A tempestade estava em sua plenitude. E a criança que estava ali de pé entre nós parecia mais um pequeno tirano, desafiando nosso mundo, cheio de verdades ocultas. Entre lágrimas, olhei para Miguel novamente. Sua feição mudava. A cada palavra que saía da boca de Rafael, a diferença entre os pilares da nossa realidade se tornava mais clara. Família, amor, traição. Tudo confundido em um só vilarejo de sentimentos conturbados. O que você vai fazer, Clara? A voz de Laura, quase um grito. Mas sua pergunta ficou presa na minha boca. Eu não sabia. E a verdade era que eu estava mais perdida do que nunca. E no fundo, sabia que a tempestade não tinha acabado. Na verdade, estava só começando. O clima na fábrica estava completamente fora de controle. O grito do menino João ainda ecoava nos meus ouvidos, enquanto Laura o abraçava, seus olhos inundados de lágrimas. Eu mal conseguia processar a revelação de Rafael. Miguel tinha outro filho? E eu? Onde eu estava na história? As vozes se misturavam em uma cacofonia de acusações e choro. Como você pode esconder isso de mim, Miguel? A voz de Laura eram sussurros carregados de raiva e desespero. As palavras se cruzavam como faíscas em um incêndio, intensificando ainda mais a tensão no ar. O olhar fixo de João, confuso e atordoado, me fez sentir um nó na garganta. Ele não sabia a tempestade que se aproximava. Miguel parecia paralisado entre a culpa e a raiva, e Rafael observava acertando os versos, como um maestro de uma sinfonia caótica. Mas havia algo diferente na atmosfera. Algo que me fez sentir que não era apenas a revelação de Miguel que estava prestes a mudar tudo. E então
Como um relâmpago que cortou o céu escuro da fábrica, uma sirene estrondosa ressoou do lado de fora. O som gravado na minha memória como um sinal de perigo. O pânico tomou conta de todos, e todos correram em direção à janela. Os rostos se estampando na luz avermelhada que iluminava o espaço. Que merda é essa? Gritou Miguel, tomando a frente, enquanto Laura puxava o filho para um canto. O movimento repentino nos fez lembrar que a verdade não era a única coisa à espreita. O barulho aumentava e os gritos eram de desespero. De repente, a porta se abriu de uma forma abrupta e várias sombras, uniformizadas por trás de uma luz forte, entraram. Policiais. Todos para o chão! É uma operação! A voz do oficial soou como um trovão e meu coração disparou. Nem mesmo a mágoa de Miguel ou o desespero de Laura podiam competir com a urgência desse novo dilema. Em meio ao caos, um sussurro, quase inaudível, escapuliu por trás de mim. Ele não pode saber, Clara. Não agora. Era Beatriz. Sua expressão era de pânico. Mas por quê? O que mais ela escondia? Estava tudo se desmoronando tão rápido que uma nova onda de confusão tomou conta de mim. Os policiais começaram a revistar o lugar, enquanto eu mal conseguia me manter de pé. O que você sabe, Beatriz? Eu consegui murmurar, o olhar fixo na mulher que parecia ter todas as respostas, mas sabia que a verdade ainda estava escondida, como um leão à espreita. Eu sei de um plano, Clara. Um plano envolvente, Miguel. Você precisa confiar em mim. Mas mais importante, você precisa sair agora. O olhar dela se tornava cada vez mais frenético. E eu percebi que Beatriz não estava ali apenas para entregar a verdade. Havia mais em jogo. Por quê? O que você sabe sobre ele? Minha voz ecoou com força. Mas antes que ela pudesse responder, um barulho ensurdecedor estourou na porta. Um grupo de homens encapuzados irrompeu na sala. Não era apenas uma operação policial. Um deles gritou, enquanto os outros se espalhavam, e de repente, o medo tomou conta de mim. Minha mente girava. O que mais Miguel poderia estar escondendo? O que havia de tão perigoso aqui? Estamos sendo perseguidos. Beatriz sussurrou, e naquele momento, tudo pareceu claro e sombrio. As revelações sobre Miguel, sobre sua vida dupla, sobre o filho que eu mal conhecia, tudo isso agora se tornava um barco de papel navegando em uma tempestade. As coisas não eram mais sobre apenas um amor proibido ou um casamento à beira do colapso. Havia algo maior, algo que envolvia crime e conspiradores. Miguel era parte de um jogo onde todos nós éramos peças não intencionais. E quando o homem que parecia ser o líder do grupo olhou para mim, seu olhar estava cheio de intenções que eu não podia decifrar. Clara, você está no meio disso. Se não sair agora, perderá mais do que pode imaginar. O tempo parou quando essas palavras saíram da boca de Beatriz. E eu soube que estava prestes a cruzar uma linha que mudaria tudo. E o que eu faria? O que isso significava para mim? Para Miguel? Para Laura? E Laura, especialmente
para João. A tempestade que parecia ter começado com um amor escondido, agora estava nos levando a um abismo onde não havia retorno. Fui tragada pelo caos, e no fundo, a única certeza que eu tinha era que a verdade que eu pensava conhecer não era nada além de uma ilusão em um labirinto de mentiras. O clima na fábrica estava completamente fora de controle. O grito do menino João ainda ecoava nos meus ouvidos, enquanto Laura o abraçava, seus olhos inundados de lágrimas. Eu mal conseguia processar a revelação de Rafael. Miguel tinha outro filho. E eu? Onde eu estava na história? As vozes se misturavam em uma cacofonia de acusações e choro. Como você pode esconder isso de mim, Miguel? A voz de Laura era um sussurro carregado de raiva e desespero. As palavras se cruzavam como faíscas em um incêndio, intensificando ainda mais a tensão no ar. O olhar fixo de João, confuso e atordoado, me fez sentir um nó na garganta. Ele não sabia a tempestade que se aproximava. Miguel parecia paralisado entre a culpa e a raiva, e Rafael observava tudo como um maestro, permitindo que descontrolasse. Mas havia algo diferente na atmosfera. Algo que me fez sentir que nem era apenas a revelação de Miguel que estava prestes a mudar tudo. E então, como um relâmpago que cortou o céu escuro da fábrica, uma sirene estrondosa ressoou do lado de fora. O som era alto e ameaçador, e todos se viraram em direção à entrada. A porta da fábrica se abriu com um estardalhaço, e uma caminhonete preta entrou, as luzes ofuscando o tubo à frente. O pânico tomou conta do meu coração. Quem estava chegando agora? A porta se abriu e um homem alto e robusto saiu do veículo. Ele usava um terno escuro e tinha uma expressão dura como pedra. Sua presença era intimidante. Ele olhou para Miguel e Laura e em seguida lançou seu olhar gélido sobre mim. Clara, ele disse com uma voz grave que ressoou no ar parado. Precisamos conversar. Miguel parecia perplexo. O que você está fazendo aqui, Rafael? Ele perguntou, um misto de raiva e medo em sua voz. As expressões de Laura logo mudaram para uma mistura de surpresa e evidente preocupação. O peso da situação estava se intensificando. Você esqueceu de mencionar que tinha uma amante, Miguel? Ou melhor, talvez você tenha esquecido da promessa que fez para sua verdadeira família? Disparou, e cada palavra era como um soco no estômago. A revelação me atingiu como um tsunami. E eu fiquei tensa, paralisada. O que ele queria dizer com isso? Promessa? Que promessa? Eu murmurei, sem acreditar que essa nova reviravolta estava se desenrolando bem na minha frente. Rafael deu um passo à frente, seus olhos fixos em mim, enquanto as discussões entre Miguel e Laura se acaloravam atrás dele. Vê esse menino, Miguel? Ele não é só seu. Ele é o filho de Laura. Mas, na verdade, você e Laura foram um dia envolvidos em algo muito maior. João não é o único. Laura teve outro filho e ele está com a mulher que você abandonou. O choque é indescritível. Não só um, mas 2 filhos. Miguel encarou Laura, confuso e furioso. Você está mentindo. Sua voz agora era um rosnado.
É a verdade, sempre foi, Rafael respondeu. E a verdade virá à tona. Você não pode esconder por muito mais tempo. O pânico se alastrou por mim. Ver Miguel, esse homem que eu achava ser só meu, tão conectado a outro lado, tudo girando em torno da dúvida. Eu não sabia mais quem era ele. E mais importante, quem era eu nessa história? Laura, agora, estava empacotada entre a raiva e o amor. Ele não pode saber, Rafael. Não agora. O desespero na voz dela explodia como algo queimado sob pressão, parecendo mais um aviso do que uma súplica. A tempestade estava em sua plenitude, e a criança que estava ali de pé entre nós parecia mais um pequeno tirano desafiando nosso mundo, cheio de verdades ocultas. Entre lágrimas, olhei para Miguel novamente. Sua feição mudava. A cada palavra que saía da boca de Rafael, a diferença entre os pilares da nossa realidade se tornava mais clara. Família, amor, traição. Tudo confundido em um só vilarejo de sentimentos conturbados. Clara, você está no meio disso. Se não sair agora, perderá mais do que pode imaginar. O tempo parou quando essas palavras saíam da boca de Beatriz, e eu soube que estava prestes a cruzar uma linha que mudaria tudo. E o que eu faria? O que isso significava para mim, para Miguel, para Laura e especialmente para João? A tempestade que parecia ter começado com um amor escondido, agora estava nos levando a um abismo onde não havia retorno. Fui tragada pelo caos e, no fundo, a única certeza que eu tinha era que a verdade que eu pensava conhecer não era nada além de uma ilusão em um labirinto de mentiras. Foi então, no meio da confusão, que ouvi um estrondo vindo do fundo da fábrica. As luzes piscavam e uma fumaça espessa começou a invadir o ambiente. Uma explosão. O choque da destruição se espalhou e eu senti uma onda de calor e pavor. A fábrica inteira começou a tremer e o chão sob nossos pés vacilou. O que estava acontecendo? As sombras que permaneciam se tornaram um caos. Joana começou a chorar. Laura gritou por seu filho enquanto Miguel tentava protegê-los. O medo tomou conta de mim. Antes que eu conseguisse pensar, um grito cortante ecoou pelas paredes do prédio. E ali, entre a fumaça e a destruição, uma figura apareceu. Era Beatriz. Mas não era mais a mesma Beatriz. O olhar dela estava mudado, exausto, mas ao mesmo tempo algo se iluminou em seu olhar. Ele vai descobrir tudo, gritou. O que ela queria dizer com isso? O que foi revelado em meio ao fogo e caos? Além de Miguel e a vida dupla, o que mais estava à espreita nas sombras? Quando a fumaça começou a se dissipar, algo me disse que este era apenas o começo de uma revelação que mudaria tudo. O mistério estava se intensificando e eu estava no centro de um labirinto de segredos. O coração batia com força. A adrenalina corria enquanto minha mente tentava digerir o que poderia surgir das cinzas. E a única coisa que eu sabia era que uma linha invisível foi cruzada naquele instante. E nada seria como antes. O que eu realmente descobriria? E quem realmente eram as pessoas que estavam ao meu redor? O clima na fábrica estava completamente fora de controle.
O gélido vento da fumaça entrava em nossos rostos, dificultando a respiração. O chão tremia. João, com os olhos arregalados, se agarrou à perna de Laura, que olhava para Miguel como se quisesse entender o que estava acontecendo. Rafael, o homem que tudo sabia, se aproximou de mim, seu olhar pesado e ameaçador. Clara, você precisa sair. Agora! Ele não pode saber que você está aqui. A urgência nas palavras dele cortou o tumulto ao nosso redor. Antes que eu pudesse responder, a porta estourou e uma nova sombra entrou na sala. Era Beatriz, mas não a Beatriz que eu conhecia. A expressão dela era uma mistura de desespero e determinação. Está tudo se desmoronando, Clara. O que você pensou que ia acontecer? Não há mais como esconder. Miguel virou-se para ela histericamente. O que você sabe, Beatriz? O que mais você esconde sobre mim? A fúria e o medo misturavam-se em sua voz, e ele parecia prestes a colapsar. Não sou eu quem tem segredos, Miguel. A verdade pode ser mais arrasadora do que você imagina. E como numa cena de filme, ela avançou, sua mão tremendo enquanto puxava um documento de seu bolso. Aqui é um relatório que revela tudo. O que poderia ser tão devastador? O ar ficou pesado com a expectativa. E então, antes que pudesse processar, um estrondo reverberou pela sala. Um homem encapuzado atravessou a fumaça que começava a se dissipar ao redor. Ele não parecia se importar com a cena caótica. Na verdade, parecia ter vindo exatamente para isso. Miguel, você se esqueceu de mim? A voz dele era familiar, mas meu cérebro se recusava a reconhecer. O sorriso malicioso estampado no rosto do homem fez meu estômago revirar. Você guardou o segredo da sua verdadeira família para trás, não foi? Miguel congelou. A palidez tomou conta de seus traços. E suas mãos tremiam. É você. Como você chegou aqui? Ele mal sussurrou. Eu sempre estive por perto, observando, esperando. O homem se virou e apontou para Laura. E agora chegou a hora de todos os seus pecados virem à tona. Você não pode simplesmente apagar o passado. Quem é você? Eu gritei, mas a pergunta soava vazia. Miguel estava paralisado. O suor escorria por sua testa, enquanto ele tentava processar a nova revelação. Chame-me de Thomas. O que você não sabia é que este menino, ele apontou para João, não é o único que deve saber da verdade. Laura, você tem outro filho. As palavras dele cortaram o ar como uma lâmina. A sala ficou em silêncio. As expressões de todos mudaram. Laura, com os olhos marejados, encarou Miguel. Não, não pode ser. Eu nunca. Como você sabe disso? Sua voz vacilou, pedindo uma explicação que nenhum de nós estava pronto para escutar. Thomas se aproximou, um sorriso frio nos lábios. Eu sei mais do que você imagina. E não sou apenas um espectador. Estou aqui para coletar o que é meu. Miguel, você não pode fugir de suas responsabilidades. O coração pulsava forte em meu peito. O que mais ele estava escondendo? Havia mais crianças além de João? Quantas vidas estavam em constante rotação nesta confusão? A urgência da situação atingiu um novo pico. Uma ideia aterradora surgiu em minha mente. Quantos filhos você tem, Miguel?
A pergunta saiu antes que eu pudesse controlá-la, mas, de alguma forma, todos já sabiam a resposta. Os olhos de Miguel, aflitos e desesperados, refletiam um abismo de culpa. Clara, não é o que você pensa. Mas a verdade estava prestes a escapar. João olhava para Miguel, os olhos preenchidos de inocência, incapaz de entender a gravidade do momento. O peso estava prestes a colapsar, e enquanto a fumaça se dissipava, percebi que estávamos a um passo da ruína total. Qual era o verdadeiro papel de cada um de nós neste quebra-cabeça? E o que Thomas queria, na verdade? Uma nova reviravolta se desenrolava diante de mim, e uma ideia bateu como um raio. Se tudo isso era uma armadilha, quem realmente estava no controle? E o que isso significava para o futuro de João? E o meu? A realidade estava se torcendo, e eu sabia que não poderia mais voltar atrás. O espaço da fábrica agora estava repleto de caos. A fumaça se espessava e as chamas acabavam de começar a lamparinar ao fundo. O grito de João, clamando por sua mãe, cortava o ar como uma lâmina, enquanto Laura o apertava contra si, seu desespero visível. Miguel estava paralisado, sua mente girando em confusão, e eu mal conseguia processar tudo. Thomas estava ali, suas palavras ressoando como um eco perturbador. Ele não pode saber da verdade, repetiu Beatriz, enquanto olhava para mim implorativa. O medo nos seus olhos era contagiante. O que mais estava em jogo? O que mais Miguel tinha escondido? Estava tudo se desmoronando, e eu sentia que não havia como escapar daquela tempestade. Então, em um momento de clareza, levantei a voz. Miguel, você precisa decidir. O que vamos fazer? Minha voz soou firme, embora meu coração estivesse frenético. Ele olhou em volta, seu olhar finalmente fixo em mim. As chamas refletem naquela expressão angustiada. Estamos em perigo, Clara. Não posso, não sei. O que você quer que eu faça? Sua resposta soou quase como uma súplica, e eu percebi que ele estava tão perdido quanto eu. Temos que lidar com isso agora, ou tudo estará perdido, e não só para nós, mas para João também. Eu queria que ele sentisse a urgência, e espero que minha voz cortasse a confusão ao redor. Thomas interrompeu nosso momento. Um sorriso cruel crescendo em seu rosto. Vocês estavam atrasados, Miguel. A verdade sempre aparece. Ele deu um passo à frente, intenção ameaçadora pairando no ar. Laura, ainda segurando João, estava em choque. Miguel, o que fazemos? Até onde você chegou? O medo crescia em seus olhos, e ela olhou para Thomas como se tentasse decifrar a ameaça. Eu sabia que uma resposta tinha que vir. Não precisamos fazer isso, implorou Miguel. Se nós formos honestos, talvez possamos sair disso. Sua voz trêmula refletia a fragilidade da situação. Mas como poderíamos ser honestos em meio ao caos? O olhar de Thomas se endureceu. Desculpe, Miguel, mas a sua hora chegou. As mentiras têm um preço, e você vai pagar. Ele começou a se mover, mas algo o interrompeu. O som de sirene se aproximando cortou o ar pesado como uma navalha. Precisamos sair agora! Beijei atrás de Laura e puxei seu braço. Ela olhou para mim sem entender. Mas João, com olhos grandes e inocentes, também sentiu o desespero. Vamos, João, segure a mão da mamãe. Uma onda de determinação cresceu em mim.
Não havia tempo para hesitar. O futuro das nossas vidas dependia da decisão que tomaríamos agora. A porta está lá, gritei, indicando a saída, que já estava cheia de fumaça. Se o que Thomas dizia era verdade, um caminho tão fácil. Miguel, venha! Gritei enquanto as sombras começavam a engolir a sala. Ele hesitou, olhando para Tomás um último momento, como se estivesse pesando suas opções. A verdade havia se tornado irreconhecível. Eu preciso proteger você. Precisamos nos afastar disso. A urgência na voz de Miguel ecoou em mim. Mas por dentro, uma tristeza profunda começava a se formar. Ele estava certo. Mas seria tarde demais para todos. Com um último olhar, carregado de dúvida entre nós, Miguel se juntou a nós. Com a mão de Laura segurando a de João, atravessamos o limiar da saída. As sirenes uniam enquanto a saída se iluminava com a luz da realidade. Mas no fundo, eu sabia, a verdade nunca ficaria para trás. Nada seria como antes. O passado ainda descansava sobre nossas cabeças como uma sombra. E enquanto corríamos para a liberdade, a pergunta permanecia: o que mais iríamos descobrir na estrada à frente? Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo, porque sua participação ajuda muito. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Vamos juntos desvendar o que vem a seguir.